Você confiaria em alguém que usa o nome de Deus para atacar pessoas? Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, vagabundo, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. Sabe o que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma puta. Você é uma prostituta, o teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de prostitutas. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de putas e piranhas. É isso que vocês são. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. Você seguiria um líder que muda o discurso conforme o poder muda de lado? Essa não é apenas uma história política. É sobre fé, é sobre verdade e sobre o perigo de quando essas duas coisas são manipuladas. Essa é uma história que começa como inspiração. Um homem humilde, filho de um açougueiro, criado em escola pública, que venceu na vida. Filho de um açougueiro, antigo Jumbo, filho de uma dona de casa, seu José e dona Nilda. Quem imaginaria um filho de açougueiro virar deputado distrital? Existe algo mais perigoso do que um político? Sim, um político que fala em nome de Deus. Ó Deus, abençoe tu pudeste ser o coração da sua mente. Porque quando a fé vira discurso e o discurso vira arma, a verdade é a primeira a ser sacrificada. Daniel de Castro construiu sua imagem entre dois mundos, a religião e a política. Mas a pergunta que poucos fazem é simples e desconfortável. Ele usa a fé para guiar suas ações, ou usa suas ações para manipular a fé. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Porque quando alguém tenta, inevitavelmente, trair a um deles. Mas a história mostra que todas as vezes que a religião se juntou à política, a coisa em algum momento deu errado, não deu certo, né? E no Brasil, nos últimos anos, nós estamos acompanhando um crescimento da presença de religiosos de diferentes matizes religiosas, com uma mensagem religiosa atrelada à política e defendendo as pautas dos grupos religiosos no parlamento. Em todas as vezes que religião misturou com o Estado, não deu bom. Nem na situação cristã, nem na situação islâmica. Existe um detalhe que não pode ser ignorado. No passado, houve proximidade política, articulação, participação em estruturas de poder. Agnello tem profundas raízes no meio evangélico, raízes que ele tem valorizado. Ele é médico, uma pessoa que conhece o sofrimento humano, conhece a situação desse setor também, o setor da saúde. Creio que é realmente o melhor nome para governar o Distrito Federal. Agnello recebe o apoio das igrejas evangélicas. Um jantar em Vicente Pires reuniu mais de 1.000 pastores, 90% das lideranças do DF. Agnello conseguiu unir o segmento evangélico. A partir do momento que ele tem essa empatia, que ele tem esse coração para tocar nas pessoas, qualquer projeto vai ser estabelecido, vai ser fácil colocar.
Agnello conseguiu unir o segmento evangélico. Hoje, o discurso mudou, o tom endureceu, as críticas são intensas. Ô Fred, obrigado pela pergunta. Gostaria muito de responder uma pergunta dessa natureza. Primeiro, a esquerda ela é revestida de um caráter de mentira, de escárnio contra a sociedade, Cara, o que esses camaradas fazem, você não pode nem escrever no papel. Eles não têm dignidade, eles não têm verdade na vida deles, né? Eles são hipócritas, essa é a verdadeira. Olá Brasília, Brasil, eu sou o deputado pastor Daniel de Castro, deputado distrital em Brasília. Eu estou fazendo esse vídeo para aceitar o desafio de alguns amigos, inclusive jornalistas, e eu não vou expô-los, mas está aqui, vocês sabem quem são, que tem feito algumas perguntas, me inquirido, na questão da disputa do governo do Distrito Federal, pela presença de um rapazinho aí, rapazinho mesmo, Ibanez falou bem, um mocinho, mimadinho, reprovado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro mandou ele embora de lá e falou, não queremos você nem vereador aqui, se perdeu para vereador no Rio de Janeiro. Aí vem se posicionar aqui querendo dizer que vai ser governador do Distrito Federal. E começou a fazer críticas ao governo do Distrito Federal. Naturalmente nós temos o lombo grosso, crítica todo mundo tem. Mas não se compara o nosso governo com o teu, o do Lula aí, o do descondenado. O pior governo, o do teu ex-governador, em Hollenberg, o pior governo da história de Brasília. O derrubador de moradia, o derrubador e perseguidor de igreja, 32 igrejas derrubadas, igrejas evangélicas, igreja católica, põe isso na cabeça. Isso é papel de comunista mesmo, socialista comunista. Mas onde estava essa indignação? Antes, quando era conveniente, servia. Quando deixou de ser, condena? Isso é convicção ou reposicionamento? Nos últimos tempos, o discurso ganhou outro elemento, o uso da fé como arma, adversários políticos sendo associados ao mal. É isso, são os criminosos de estimação. Presidente, se for para ter bandido, queridinho, patriota, então o papaizinho aqui tem. O deputado pastor Daniel de Castro, deputado distrital em Brasília, eu tenho queridinho bandido. Os patriotas que estão presos são meus queridinhos mesmo, porque não são bandidos. Bandido é o que está sentado na presidência da República. 9 condenações, 3 instâncias, unanimidade, 510 dias de cadeia, preso. Ele é um descondenado, mas ninguém tira dele que ele foi um bandido. Cultura sendo tratada como ameaça espiritual. Pessoas sendo expostas publicamente por suas crenças. A pergunta é inevitável. Isso é defesa da fé ou exploração da fé? Declarações que geraram forte reação pública. Acusações envolvendo práticas religiosas dentro de sala de aula, interpretadas como intolerância. Falas associando manifestações culturais a forças malignas. Para falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. E Dai, eu achava que, de certa forma, eles tinham parado com esse lance de atacar a docência, de atacar o ensino. E, no fim das contas, continua tudo a mesma coisa, né, bicho? Quando a gente tem que, de novo, olhar no calendário para ver se é 2024 mesmo. Porque esses caras têm a cabeça do século retrasado, né, bicho? Além de continuar a mesma coisa, eles não vão parar porque isso é uma estratégia. É uma estratégia de violência, de dominação. E o que o pastor fez, né, o deputado pastor, que diz que é pedagogo, é advogado, ele é muita coisa ao mesmo tempo, não foi falta de conhecimento, é racismo religioso mesmo, é xenofobia, os nomes estão aí e tem que ser pontuado desta forma. Eu não vou me delongar muito, não. Vou te pedir já para soltar o que o Daniel Castro, que é do PP, né? A gente já entende muitas pessoas justamente pelos partidos que a gente fala, que elas estão aliadas, né, ligadas. E quando coloca pastor sargento, a gente já sabe qual
a linha de pensamento dessa pessoa em geral. E sim, eu estou generalizando mesmo, de forma muito geral. Lógico que tem outras pessoas, mas pela quantidade de gente que segue o mesmo discurso, segue uma mesma linha, a gente compreende que não é algo desassociado da prática religiosa e de uma lógica de dominação que acontece aí dentro de determinados templos. Vamos lá, tá na tela. E esse deputado que me antecedeu, e ele usa um deputado dessa casa, eu quero me apresentar, sou eu. Ele podia ter falado o meu nome, ter tido a hombridade de falar do meu nome, porque ele falou que se diz representante, se diz não, eu sou representante. Eu cheguei aqui pela força do voto, eu cheguei aqui eleito. E se ele não sabe, essa mesma escola tem professores lá que são crentes, são evangélicos e que são proibidos de professar sua fé dentro da sala de aula. Aliás, recentemente, esse mesmo sindicato dos professores e esse mesmo deputado, eles foram contra uma escola no Gama que emprestava a escola no final de semana para a igreja fazer seus cultos lá. Então, tudo que diz, a verdade é que essa extrema esquerda, ela tem um preconceito contra o evangelho. E dizer ao deputado que eu não sou menino nem criança e a minha primeira profissão é pedagogo. Eu sou pedagogo formado pela Universidade Católica de Brasília com especialização em séries iniciais. Portanto, eu tenho a moral para falar. E mais, presidente, não é só moral não. Eu tenho todos os áudios e todos os vídeos. Todos os áudios dentro da sala de aula eu tenho. Tem aqui rituais sendo feitos dentro de sala de aula. Aí ele evoca que é matriz africana. Vai lá fazer um crente, um culto dentro da sala de aula para você ver o escárnio que é no outro dia contra a nossa religião. A verdade é que nós estamos nessa fala do deputado em cima de um preconceito contra os evangélicos. Eu fiz o meu papel como cristão, como pedagogo e como advogado. E fiz em cima de provas e denunciei ao Ministério Público e pedi uma posição da secretária Elba Paranaguá, da diretora regional de ensino e da diretora daquele colégio. Que ela quer fazer qualquer coisa, faça fora da sala de aula. Por que tem que ser na sala de aula? Lá tem alunos evangélicos e eles não são obrigados a participar desse tipo de coisa, não. Tá aqui os nomes de entidades que eles colocam na folha de caderno para que as crianças fiquem falando. Tá aqui, presidente, tá aqui, ó. Levaram folhas de árvore para dentro da sala de aula, jogaram no chão, escreveram o nome de entidades e as crianças são obrigadas a cantar hinos dessas culturas e dizer nome dessas entidades. Deixa eu te falar, eu sou um pastor e represento a comunidade evangélica. Quem trouxe para mim é mãe de aluno evangélico lá, não fiz nada demais não. Eu só estou pedindo a essa professora que lá não é o ambiente para fazer isso aqui não. E toda a lei que ele citou aqui está no escopo, está aqui na denúncia que eu fiz. E nós vamos enfrentar essa matéria. Nós... Tá aí, ele pegou, transmitiu a ideia ali com um tom, né, ultra sensacionalista. Com linguagem aqui, neutra, pra eles tudo pode. Daí já mistura uma parada na outra, linguagem neutra com não sei o quê. São toda uma gama, né, de preconceitos que se enraizam, e pior, né, se enraizam no argumento dele ali, num pseudo-academicismo dele que faz com que ele se legitime de poder falar esse tipo de absurdo, enfim, né, meu? Exatamente. Enfim, vamos lá. Ataques diretos a figuras políticas, usando linguagem espiritual para desumanizar. E um dos pontos mais controversos, o pastor Daniel de Castro homenageou, com moção de louvor, a advogada Jéssica Castro de Carvalho, presa por tráfico de drogas e armas de fogo e munições. Uma profissional renomada. Jéssica compartilhava registros da vida de advogada, fisiculturista e da paixão por armas de fogo. Nas redes sociais, Jéssica Castro de Carvalho afirma ter 7 especializações, incluindo lei de drogas e violência doméstica. Mas ela virou notícia por outro motivo. A advogada foi presa em um veículo de luxo por porte ilegal de arma e drogas. A pena dos crimes da qual ela pode ser já indiciada e processada seria pelo tráfico de drogas de 5 a 15 anos e pelo porte de arma de uso restrito, que é de 3 a 6 anos.
E ainda, caso fique comprovado por eventual quebra de sigilo telefônico que ela faz parte de alguma organização criminosa, a pena correspondente ao aludido crime. Dentro do carro foram encontrados diversos tablets de uma substância semelhante a skunk, um pacote com comprimidos de êxtase, além de uma pistola 9mm com 31 cartuchos de munição no banco do passageiro. Também foram apreendidos um passaporte e um caderno. Durante a audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva. A mulher chorou quando foi abordada pelos policiais militares. O traficante do comboio do cão, o CDC, que seria o namorado da advogada Jéssica Castro de Carvalho, é Wesley Rafael Cordeiro Vasconcelos da Silva, de 33 anos, conhecido como Bora. A relação entre Jéssica e Wesley Rafael pode ter começado há 5 anos, quando ele era procurado por homicídio qualificado. A trajetória de Wesley revela reincidência e crescente envolvimento em crimes violentos. A prisão mais recente aconteceu em 10 de novembro deste ano, por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A Ordem de Advogados do Brasil diz que o processo corre em sigilo por força da lei, mas que acompanhará as investigações e apura possíveis consequências ético-disciplinares. A notícia levantou algumas questões sobre como o processo judicial se desenrola nesses casos, considerando que a própria vítima é uma profissional do direito. O fato de ela ser advogada em nada interfere no andamento das investigações. Porém, enquanto ela permanecer presa preventivamente ou até mesmo em futura condenação, ela tem direito à sala de estado maior, que é uma acomodação à parte com instalações dignas e compatíveis com o exercício da advocacia. A defesa de Jéssica Castro diz que a advogada ia atender um cliente quando o carro dela apresentou problemas mecânicos. Diante da urgência do atendimento, o cliente emprestou um veículo para que ela pudesse continuar a viagem. A defesa destaca que Jéssica não tinha qualquer conhecimento que havia drogas e armas no interior do veículo emprestado. Os advogados de Jéssica vão entrar com habeas corpus para obter a liberdade da cliente. Sobre as imagens com Wesley, a defesa diz que as imagens foram registradas antes de Wesley Rafael ter qualquer pendência com a justiça. O advogado dela destacou ainda que Jéssica é prima de segundo grau de Wesley, o que justificaria a proximidade entre ambos. Agora, a polícia investiga a origem do material ilícito e possíveis conexões da suspeita com organizações criminosas. Se a fé exige discernimento, onde ela estava nesse momento? Isolado. Pode parecer erro, mas repetido, vira padrão. Uso da religião para validar opinião. Uso da fé para atacar adversários. Uso do discurso moral, sem autocrítica. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isaías 5:20. A fé não pode ser seletiva. Ou é princípio ou é ferramenta. O problema não é um político ter religião. O problema é usar a religião para conquistar poder. Porque quando isso acontece, as pessoas deixam de seguir ideias e passam a seguir narrativas de autoridade divina. Sabe qual é a maior farsa da história? É a narrativa de alguns líderes religiosos sobre o cristianismo. Eles dizem que o cristianismo é amor, paz e bondade. Mas a verdade é que para alguns líderes nunca foi e não é até os dias de hoje. Pelo menos é isso que a história conta. O cristianismo nasceu como projeto de poder e desde o início a cruz foi mais usada como espada do que como símbolo de compaixão. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. 2 Coríntios 11:13. Pastor mostrando que tem a área VIP lá da igreja dele. O que o prêmio vai ter de diferente? Presta atenção, aqui é o R$750, hein? Meu Deus! Olha a distância. Agora, se você é prêmio, você vai sentar nas primeiras cadeiras, que é no pé do pau. 5.000 pessoas vai usar o mesmo banheiro lá fora. É ótimo, é lindo, a estrutura incrível. Mas você que é prêmio, vai ter esses banheiros aqui reservados. E é curioso, né? Porque, segundo a Bíblia, todo mundo é igual. Menos os VIPs. Vai ter tira-gosto, frios, suco, refrigerante, energético, música ao vivo. Energético? Então, tem tudo, menos a
pregação. Vai ver que a diferença tá na quantidade de milagre. Tipo, o usuário comum tem um direito a um milagre e o prêmio tem direito a 3. Se você assistir esse vídeo sem saber que é uma igreja, você acha que é algo de coach. É que não tem nenhuma diferença a não ser a palavra. E às vezes nem isso. Ao invés de falar assim, você acredita em si próprio, você acredita em Deus. E é basicamente assim, ó, você que é rico e é religioso, quer vir pra igreja, mas não quer ficar perto dos pobres, a gente tem aqui uma área só pra vocês aqui, ó. Não vai nem frequentar o mesmo banheiro. E aqui, o alerta é sério. Quando Deus vira argumento político, quem questiona passa a ser tratado como inimigo. Então vamos ser diretos. Quando alguém ataca adversários chamando de malignos, levanta suspeitas sobre práticas religiosas alheias, usa Deus como justificativa para posicionamentos políticos e muda de discurso conforme o cenário. Não estamos mais falando de fé, estamos falando de poder. A fé não precisa de gritos. A verdade não precisa de ataque. E Deus não precisa de político para se defender, mas políticos precisam da fé das pessoas para se manter no poder. E quando você percebe isso, tudo muda. No final, a verdade sempre aparece, não nos discursos, não nas palavras bonitas, mas nas escolhas. Porque enquanto muitos lutam para sair do erro, para se libertar, para encontrar Deus de verdade, outros fazem o caminho contrário, transformam fé em discurso, transformam Deus em estratégia e transformam pessoas em massa de manobra. O perigo não está no inferno que você vê, está no inferno que se disfarça de autoridade, de liderança, de homem de Deus.